ódio em uma outra pessoa. Elas causaram no coração, na alma, no sentimento de uma outra pessoa um desejo inconcebível, a tal ponto dele afirmar: olha, depois da morte do meu pai, do luto pela morte do meu pai, assim que o meu pai descer à sepultura, eu vou me vingar. Certamente aquele ódio tomou proporções inusitáveis, proporções que se agigantaram dentro de Esaú, proporções que cresceram e tomaram conta do entendimento de Esaú, embotou o entendimento dele, a tal ponto que a sentença de Esaú a respeito das trapaças de Jacó foram sentenças de morte. Não foram aquelas sentenças as quais Jacó queria discutir com Esaú. Não havia discussão. Esaú deixou isso claro: olha, depois da morte do meu pai, eu matarei meu irmão. Certamente o desejo de justiça havia sido saciado se esse fato fosse concretizado na vida de Esaú. Ele nutriu isso dentro de si. Aí eu me ponho a perguntar: o que muitas vezes nós nutrimos dentro de nós, que muitas vezes provoca consequências indesejadas em nossas vidas? O que nós nutrimos dentro de nós? Somos humanos, o dia inteiro, muitas vezes cometendo falhas a respeito das quais nós não nos apercebemos. Às vezes é assim. Às vezes a gente comete tantas falhas durante o dia, nos apercebemos de uma, de outras não. A gente repara uma coisinha aqui, deixa outra em aberto ali. Talvez aquela em aberto brotou um sentimento, fez brotar, nascer um sentimento no coração de uma outra pessoa, e nós não compreendemos muitas vezes. Às vezes nem sabemos que causamos dor no coração do outro. Às vezes nem sabemos. E Esaú deixou isso evidente quando tomou o marco sentencial de sua vida e disse assim: olha, eu matarei meu irmão. Sentença culminante, pena de morte: eu vou matar o meu irmão. Deus vai e prepara um momento na vida de Jacó, e não de Esaú, na vida de Jacó, para que Jacó se encontrasse com seu irmão. Deus prepara um momento na minha e na sua vida, diariamente, para nos confrontar com os Esaús que muitas vezes está querendo nos matar. Todos os dias Deus tem velado e cuidado para que isso aconteça. Para que nós sejamos confrontados, colocados face a face, tete a tete, olho no olho, com aquele problema que nos aflige, com aquela dificuldade que nos aflige. Davi falou aqui 2 vezes a semana, e um pregador que aqui esteve também ratificou e disse que muitas vezes nós oramos, pedimos, falamos com Deus, mas não permitimos que Deus fale conosco. Porque nosso coração, muitas vezes, irmãos, ele, na hora de Deus falar, parece que ele se distrai por um momento. Parece que ele se distancia por um momento, quando Deus quer falar conosco. Deus tem falado comigo nesses dias. Eu falei na minha oração uma frase muito sincera, eu acho muito sincera, minha cara sabe, minha esposa está aqui. Eu choro muito quando eu falo com Deus, porque a nós é concebido desde o dia que nós saímos do ventre da nossa mãe, perceber o irmão pelo exterior. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro, desde o acordar até o anoitecer. Muitas vezes nós julgamos o nosso irmão, nós definimos o nosso irmão, nós criamos um currículo espiritual a respeito do nosso irmão pelo que está aparente, pelo que está fora de nós. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos igual Esaú. Nós observamos um sujeito e definimos uma sentença para a vida daquele sujeito pelo que está externo a ele.
nós muitas vezes não conseguimos compreender quantas lutas aquela pessoa tem passado, quais são os vales da vida dela, e quão profundo às vezes são esses vales. É uma dor, é uma mistura de sentimentos quando se desce no vale, é uma mistura de sentimentos de alegria, de provação, de tristeza, de ausência de Deus. Muitas vezes no vale a gente sente a ausência de... A gente, humano, sente a ausência de Deus. Muitas vezes é assim. E quando a gente vê um irmão passando pelo vale, automaticamente vem à nossa mente, muitas vezes, irmãos, uma percepção externa daquele sujeito. Por isso que em psicologia a gente usa um procedimento chamado catarse, onde se permite, né, Davi? Davi gosta do tema. Onde se permite que o sujeito fale, verbalize, ponha para fora os seus sentimentos, suas psicoses básicas, suas taras, todo o seu emocionalismo, que ele ponha para fora, para a partir dali o terapeuta detectar alguma coisa, algum caminho por onde trilhar. Deus muitas vezes nos convoca e convocou Jacó aqui nesse capítulo seguinte a fazer isso. Deus queria estabelecer metas mais profundas com Jacó. Afinal, a bênção já estava estabelecida sobre ele. O próprio pai diz: eu não tenho como retirar, Esaú. Ah, Deus, eu quero... Ô, meu pai, eu quero que o Senhor me abençoe também. Está posta. Já foi determinada a bênção sobre Jacó. Já foi determinada a bênção sobre Adilson, sobre Davi, sobre a irmã Cláudia, a irmã Vitória, a irmã Carlinhos, a irmã... Todos, certo? Deus determinou a bênção sobre cada um de nós. Aleluia. Porque passamos a herdeiro de uma descendência espiritual. Aleluia. E não mais social. Eu podia dizer aqui que eu sou parente do governador de não sei da onde, da autoridade tal. Eu podia ser uma herança social. Aí Deus vem e faz uma promessa ainda maior. Olha, você vai ser filho do filho do filho do filho do filho de Abraão, Isaac e Jacó. Os pais da fé. Aqueles a respeito dos quais a Bíblia descreve como sendo os herdeiros e os patriarcas. Aqueles sobre o qual está a promessa e sobre o qual também será passada a promessa. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, passou para Isaac, Isaac passou a Jacó, Jacó passou aos seus filhos foram passando, até um dia chegar na casa de Décio, na casa de Davi, na casa de Evandro, na casa das irmãs, dos irmãos. Ele estabeleceu uma aliança espiritual conosco. Mas ao mesmo tempo também, Deus quer nos preparar algum lugar para estar a sós conosco. Para fazer um projeto em nossas vidas maior do que esse que estamos vivendo. Porque o projeto da igreja é ganhar almas. Verdade. Almas e almas e almas. Aleluia. Não há outra alternativa. Verdade. Não há outra alternativa. Eu me sinto negligente. Uma época eu estava lá na UB6 evangelizando, lá no Alto Marão evangelizando, ganhando almas. Já cheguei a testemunhar que muitas vezes lá no vale, na dificuldade, muitas vezes numa terra chamada Lodebar, dor e sofrimento. Eu não sei se eu estive lá, mas eu acho que eu estive próximo, sabe? Quando eu morava ali numa casa, no fundo de uma outra casa, lá no bairro Patagônia, que era emprestada, ao lado no centro de Macumba, na esquina, uma boca de fumo, desempregado, essa mulher aí me apoiando, chamada Carinha de Carvalho. Então, eu percebi que ali eu estava efetivamente dentro do propósito de Deus. Aleluia. Porque a 1 da manhã eu estava lá no quintal, orando, escutando o debate lá daquela rádio antiga, chamada Rádio Sinai, que era Taíde, aquele pessoal ali, Ebenezer, aquele grupo ali. Eu achava tremendo aqueles momentos, porque eram momentos de se estar com Deus. Aleluia. Eram momentos tremendos. Por isso que eu disse, o melhor momento é o momento da noite. É o momento de estar com o Senhor, a fim de que Ele fale conosco e modifique alguma coisa em nossas vidas.